Olá, vamos para mais uma aula. Vamos ver hoje sobre animações do Angular. O que são as animações? Animações é atribuir movimento a algum elemento em HTML, normalmente feito com CSS. O Angular também tem essa parte para facilitar para a gente. Tá? Então, como é mais um módulo do Angular, a gente precisa ativar ele. Como que faz para ativar? Adicionar o arquivo Angular Animate, é um arquivo de JavaScript. Tá? Você adiciona ele no projeto, igual foi feito com os outros. Tá? Esse pacote do Angular está disponível para vocês. Tá? Se você ver no primeiro módulo do curso, tem um link lá para você baixar as videoaulas e tem a pastinha aqui do Angular, onde tem todas as bibliotecas. Tá? Então, colocou o arquivo de animação do Angular no projeto, declara ele na página HTML que você vai usar. Então, aqui a gente está usando o index.html como exemplo. Então, declaramos aqui o Angular Animate. Tá? Vamos fazer um exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Um exemplo bem simples. Esse é o efeito. Essa faixa azul clara aqui. Então, ele corresponde a essa faixa aqui. E ele obedece o checkbox. Tá vendo? Vamos ver o funcionamento? Vamos lá. Vamos começar pelo elemento aqui, o HTML. A parte correspondente ao HTML são só essas duas linhas aqui. Tá? Então eu tenho, dentro de um elemento H1, tem aqui um input, um checkbox, que é esse checkbox aqui. Tá? E aqui eu tenho um div, certo? O div é esse nosso elemento faixa azul claro aqui, Essa cor aqui eu gosto dela, eu acho ela bem agradável, parece um azul bebê, Então vamos lá. Qual que é a ideia? Um checkbox, um elemento checkbox. Aqui a gente usa mais uma vez a tag ngModel, tá? Para a gente ter um nome para o nosso checkbox. E no div a gente usa a tag hide. O que é a tag hide? A tag hide ela vai mostrar ou ocultar um elemento HTML. E a gente está passando um evento feito em CSS, tá? Que é uma animação. Então esse elemento hide do Angular, ele tem a função de colocar esse CSS e retirar. Então vamos para o CSS aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Tá? O elemento hide, ele está pegando daqui. É aqui que ele está fazendo associação, tá vendo? A gente tem o ngHide. Tá? ngHide. E aqui a gente está usando a classe. Ponto, o nome da classe. Em CSS se chama de classe, tá? É referência para classe. Então ele faz a ligação aqui com o ngHide, tá? E o elemento que eu quero fazer o evento é um div, tá? Então todos os elementos div dentro aqui do corpo do HTML vão ser atribuídos esse elemento CSS. Tá? Então, se eu tiver mais de um, vou colocar aqui olha lá, você pode ver que tem um atrás do outro, tem 3 aparecendo. Não sei se você consegue ver.
Vamos diminuir aqui o tempo. Vamos colocar aqui para 1 segundo. Olha lá. Você viu que agora tem 3, um vindo atrás do outro? Tá vendo? Então vamos deixar só um aqui, para não ficar bagunçado. Tá? Então qual que é a ideia aqui? Esse daqui é o elemento de transição. Se você pegar e comentar, retirar esse código, você vai ver o quanto que ele é importante para a animação. Tá vendo? Aquele elemento de transição é aquele efeito de subir e descer. Né? Então agora ele apenas pisca na tela. Né? Se a gente voltar o elemento de transição, vamos atualizar aqui. Olha lá. Agora o elemento de transição voltou. Né? Aqui a gente pode trabalhar um pouquinho mais o efeito. Viu que ele mudou agora, ó. Tá vendo? Então, se a gente for trabalhando o CSS, a gente vai tendo inúmeros efeitos aqui. Vamos diminuir aqui o tempo. Olha lá. Super rápido, né? Então, o CSS, às vezes a gente pensa que é alguma coisa monstruosa por trás, né? Mas toda essa animação, principalmente dos frameworks que a gente tem ultimamente, é tudo CSS. Né? Então, aqui a gente tem a nossa cor, o tamanho que ele vai ter, a posição relativa. Tá, vamos tirar aqui a posição. Olha lá, tá vendo? Já mudou o efeito, ó. Tá vendo que legal? O efeito dele já mudou completamente, só por causa da posição, da position relative. Tá, se a gente voltamos aqui à posição relativa. Olha lá, o efeito já é outro. Tá vendo? Então aqui é o topo, a posição. Aqui também são só o tamanho que vai ter, transparência. Tá? CSS básico. Né? O importante é a gente saber como se liga. Nós temos aqui o div, então ele vai pegar, atribuir esse CSS a todos os elementos div do corpo. Tá? E o ponto ngHide vai ser atribuído aos elementos que tiverem o hide. E como a gente está apontando a mesma variável aqui, ele vai colocar e vai retirar esse CSS de acordo com a tag ngModel. Tranquilo, né? Super simples. Bem, bacana, pessoal. Essa foi a nossa aula de animações. O Angular tem inúmeras outras animações. Tá? Se nós formos olhar na API, né, na própria documentação oficial, eles têm vários elementos de animação já pré-prontos. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, obrigado. Até a próxima.